A paz, irmãos, tudo bem? Hoje eu gostaria de trazer um estudo sobre tudo que vimos acontecendo esta semana, sobre essas manifestações e as coisas que têm acontecido nesses últimos dias após a eleição. E eu queria trazer essa mensagem mais voltada mesmo para os cristãos e não para os ímpios. É claro que os ímpios sim podem ter proveito nesta mensagem e se converter ao Senhor. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer é: vocês acham que um cristão deve fazer manifestações? Irmãos, um cristão ele não deve fazer manifestações, nem participar delas. Os ímpios, eles fazem as manifestações por causa que essa é a esperança deles. Eles não têm a esperança em Deus, a esperança em Cristo, então eles pensam que pela sua força, pelo seu próprio braço, buscando nas leis terrenas, eles possam conseguir mudar alguma coisa. Mas no caso dos cristãos é diferente, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é espiritual. E eu vou ler alguns textos aqui para os irmãos, para que possamos introduzir esse assunto. O primeiro encontra-se em Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O segundo texto encontra-se em 2 Coríntios capítulo 10, do versículo 3 ao 5. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. E Zacarias capítulo 4, versículo 6, que vai dizer: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Irmãos, veja que nos três textos, Deus ele está mostrando que as armas da nossa luta não são carnais, mas são armas espirituais. E você pode ter o entendimento dessas armas que são poderosas em Deus em Efésios 6 mesmo, quando o apóstolo Paulo ele explica sobre nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Porque são estas as armas que Deus nos dá, que Deus nos entrega. Então, irmãos, nós, um cristão, ele não deve ir para a rua fazer manifestação, porque o que fica subentendido com isso? A pessoa orou, jejuou e não veio a resposta. Então vou com a força do meu braço agora que a resposta vai vir? Não, irmãos.
nós precisamos continuar no mesmo caminho, que é orando, jejuando, santificando e buscando a presença de Deus. Até porque a oração e o jejum não devem ser apenas por causa que nós queremos para nós. Tem um texto, eu não lembro se é em Isaías ou se é Zacarias, que vai dizer que, assim, acaso quando jejuais, não é para vós mesmo que jejuais? Então Deus, ele tá no contexto, ele fala que ele não está se agradando do jejum do povo, porque o povo não está interessado em jejuar para se santificar. O povo não está interessado em jejuar para se fortalecer na presença de Deus. O povo não está interessado em jejuar para abandonar as obras do pecado, renunciar à sua vida do mundo e viver a vida de Deus, a vontade de Deus, viver em novidade de vida. Mas as pessoas têm jejuado e orado somente buscando o benefício próprio. Eu vou jejuar por uma cura que eu quero, eu vou jejuar por uma prosperidade que eu quero, eu vou jejuar porque eu quero receber isso, porque eu quero receber aquilo. Não que seja errado você jejuar em prol de algo que você necessita, ou que um irmão seu necessita, ou até mesmo que a nação necessita. Não é errado. Porém, nós devemos ter o jejum que é em prol da nossa vida com Deus. O jejum aonde nós reprovamos as nossas ações erradas e nos consertamos diante de Deus, nos consagramos a Ele, nos santificamos a Ele, buscando verdadeiramente uma novidade de vida, nos humilhando aos pés de Deus. E isso eu não vou fazer se eu estiver agindo contra a palavra dele. Então, irmãos, nós não devemos buscar na força do braço uma resposta. Os irmãos sabem a minha opinião sobre esquerda e direita, que eu já falei em vídeos anteriores, que vai vir o tempo em que esquerda e direita vão ser a mesma coisa, mas que no momento não é a mesma coisa. No momento é melhor a direita do que a esquerda, e isso você pode ver não só por questão do Brasil, mas por questão de outros países do mundo. Os países que são dominados pela esquerda, o regime deles é um regime ditatorial. As pessoas sofrem, as pessoas são castigadas, as pessoas gemem. O evangelho é restrito nesses países. Então, nós precisamos saber utilizar a balança e pesar corretamente as coisas. No momento, esquerda e direita não são a mesma coisa, mas vai vir o tempo e não vai demorar muito em que direita e esquerda vai ser a mesma coisa. Então, entendido isso, nós precisamos entender melhor que não é na força do braço, não é agindo de qualquer maneira, mas é se humilhando diante de Deus. Como ele diz em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Muitas pessoas veem essa palavra até o ponto de humilhar e orar e buscar a Deus. Mas o ponto principal, que é o converter dos maus caminhos, a pessoa deixa de lado. A pessoa ela tira da conta. Porque verdade é, irmãos, que a conversão nos nossos dias tem se tornado uma palavra banalizada na boca de muitas pessoas. Quantas pessoas se dizem convertidas e logo estão causando escândalo para o nome de Jesus? Não vigiam as suas obras, vivem em adultério, vivem em diversas imundícias e ainda tratam essas coisas como normais, como naturais, e continuam ali falando: não, eu sou de Deus, eu sou convertido. Então, muitas pessoas banalizaram essa palavra, dizendo que são convertidos quando não são. E isso causa escândalo para o nome de Jesus, porque ímpios que escutam isso vão dizer: ó, fulano não diz que é de Deus e ó como ele vive. Olha as práticas dele. Então nós temos que realmente despertar. Veja o contexto de Zacarias. Zacarias, quando ele recebe essa mensagem de que não é por força nem por poder, mas pelo Espírito de Deus, no contexto, irmãos, ele vai ser despertado como quem é despertado de um sono. Isso não te lembra das 10 virgens que estão sendo despertadas do sono? E ali no contexto está falando da edificação da casa de Deus, da edificação do templo do Senhor, que somos nós, que é a nossa vida em Cristo. Então, nós não devemos ficar indo para as ruas, gritando, fazendo farra, fazendo tudo que os ímpios estão fazendo, pensando que não, eu tenho que orar e agir, a fé sem obras é morta, apenas dando ouvido a pessoas que estão ignorantes com relação à palavra de Deus. Infelizmente, tem pastores que estão incentivando pessoas a irem fazer isso na rua. E está errado. Isso é ignorância com relação à palavra de Deus. A fé sem obra ela é morta quando você não muda de vida. A fé sem obra ela é morta quando você não renuncia a sua vida do mundo para viver a vida de Cristo. A fé sem obras é morta quando você não se reveste da armadura de Deus. É assim que você vai estar tendo uma fé morta. Quando você não se põe em oração, quando você não se põe se humilhando diante de Deus, quando você não se põe buscando a presença dEle. E isso não é feito só dentro de um templo, não. Você acha que na sua casa você não tem que buscar a Deus, você não tem que ler a Bíblia, você não tem que ter comunhão com Deus? Você acha que servir a Deus é só lá dentro de 4 paredes, onde tem uma placa com o nome de um ministério? Não é só assim que é servir a Deus, não. Não estou falando para você não ir em igreja. O que eu estou falando é para você não pensar que é só isso que é servir a Deus. Porque infelizmente hoje o evangelho se tornou um evangelho onde a pessoa ela pensa: eu vou para a igreja, eu dou meu dízimo, a minha oferta, eu sirvo a Deus. E isso está errado. Veja o que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4. Eu vou ler do 17 ao 32. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Os gentios, aqui no caso, são os ímpios,
aqueles que não se converteram a Deus. Eu não devo andar como eles andam. E se eu não devo andar como eles andam, eu devo fazer manifestações lá no meio deles, queimar pneu, bloquear estradas e outras coisas, levado por toda sorte de vento. Então diz assim: não andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos. Segundo é a verdade em Jesus, no sentido que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, não guarde a ira no coração. Pode acontecer de você se irar, de você ter raiva, mas não deixe que essa ira crie raiz no seu coração. Livre-se dela o mais rápido possível, através das armas espirituais, da oração, do conforto que o Espírito do Senhor traz ao seu coração. Nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria. Essa palavra gritaria tem até mesmo dentro dos templos. E blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então vejam, irmãos, veja a instrução que nós temos em Efésios 4 de como deve ser a vida de um cristão. Ele deve ter a sua vida transformada. Ele não deve viver segundo as paixões do mundo. Ele não deve viver segundo os desejos do mundo. Nem deve andar como os ímpios andam. Mas ele deve andar segundo Deus. Porque nós devemos andar como aprendemos a Cristo. E ainda Paulo fala, se é que o tendes ouvido.
Infelizmente, tem muitas pessoas hoje que elas não têm recebido um evangelho verdadeiro que traz renúncia de pecados para a vida dela e ensina a ela o amor a Deus e ensina a ela a crucificar a sua carne e abandonar as suas velhas práticas para viver uma nova vida em Cristo. Por isso que às vezes a pessoa vê na Bíblia a palavra justiça e ela pensa que Deus está falando da justiça do mundo, da justiça dos homens. Deus não está falando da justiça dos homens. Deus está falando da justiça dele. Porque a justiça do homem é segundo a vontade dele, segundo o melhor parece aos seus olhos, segundo o jeito que ele acha que tem que agir. Por isso que tem pessoas cristãs que estão participando de manifestações, porque ela acha que tem que agir assim. Ela pensa que tem que agir desse jeito, porque alguém disse a ela que a fé sem obras é morta e ela acha que se ela ficar orando e jejuando ela não está fazendo nada. Pelo contrário, você vai estar fazendo muito mais do que quem está nas ruas. Porque se a situação reverter, é Deus quem reverteu. Não é a força do braço de homens. Então, irmãos, pense bem em tudo que tem acontecido. Muitas pessoas falaram do vídeo do Lula de feitiçaria, de satanismo, mas poucas pessoas falaram do Bolsonaro. Aliás, eu acho que eu só vi uma pessoa falando do Bolsonaro consagrando o Brasil todo a um ídolo chamado de padroeira do Brasil. E você acha que isso é o que aos olhos de Deus? Você acha que isso está certo aos olhos de Deus? A pessoa abre a boca e diz: Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e consagra o seu país a um demônio? Muitas pessoas devem ter se espantado agora de eu falar consagrar a um demônio. Mas eu vou ler para vocês o que o próprio apóstolo Paulo escreveu sobre os ídolos. 1 Coríntios 10, 14 ao 21. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partirmos não é a comunhão do corpo de Cristo? Paulo, ele não está falando propriamente de um cálice e de um pedaço de pão, de um suco de uva ou de vinho ou de um pedaço de pão. Mas ele está falando da comunhão no Espírito de Cristo e na palavra. Porque o sangue tem essa representação também. O sangue, além de ter a representação da aliança feita com Cristo no sangue, também tem a representação do Espírito de Cristo que é derramado sobre nós. E o pão, o alimento, tem essa representação da palavra que sai da boca de Deus, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, que é o Verbo vivo de Deus. Então a comunhão do sangue
e do corpo de Cristo é a comunhão do Espírito e da palavra de Cristo em nós. E aí ele continua, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, ou seja, um só corpo, porque todos participamos de um único pão, que é Cristo, ou seja, somos um só corpo. Considerai o Israel segundo a carne. Então ele vai trazer à memória o que era na lei da antiga aliança. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Ou seja, na lei da antiga aliança, tinha-se os sacrifícios que eram oferecidos, e todos que eram participantes daquele sacrifício participavam também do altar de Deus. Então Paulo continua: que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, veja aqui o que Paulo diz: que aquilo que é oferecido a um ídolo, apresentado, consagrado a um ídolo, na verdade, não é consagrado a um ídolo, porque o ídolo não é nada. Mas o que é consagrado a ele, o que é oferecido a ele em sacrifício, na verdade é a demônios que está sendo oferecido. Então, quando o Bolsonaro ele se ajoelha no dia 12 de outubro para a chamada padroeira do Brasil, consagrada pelo Papa em 1900 e não sei quanto, a própria Bíblia diz: é a demônios que tem sido consagrado. E Deus não é cego nem surdo. Ele vê todas essas coisas. E você acha que Deus ele não poderia infligir castigo à pessoa que faz isso e à nação? Então, irmãos, por que eu falo a nação? Porque em Ezequiel 14, Deus ele vai falar de pessoas que criam ídolos no seu coração. Esses ídolos criados no coração podem ser pessoas, objetos, podem ser uma imagem de escultura, pode ser dinheiro, pode ser um presidente, ou pode ser você mesmo se idolatrar. Então, tem muitas pessoas que criaram um ídolo no coração com o Bolsonaro. E pessoas que ainda não têm discernimento na fé para poderem compreender certas coisas. Então, irmãos, na palavra de Deus está escrito isso, e eu vou deixar esses textos no comentário fixo para vocês lerem. Depois vocês podem buscar na Bíblia de vocês todos os textos. Mas o que eu quero que vocês entendam? Deus não poderia castigar a nação por estas coisas? Trazer correção à nação para ver se a nação desperta e realmente
se volta para Deus do jeito que tem que se voltar, para viver em novidade de vida como tem que viver, para buscar resgatar o evangelho que os apóstolos pregavam e viviam, um evangelho que visava a piedade, a caridade, o amor, e não somente bênçãos, riquezas, dízimos e ofertas, porque infelizmente é o que nós mais vemos nos dias de hoje. Tem pessoas que pregam um evangelho diferente, tem pessoas que pregam o evangelho de uma forma diferente, mas infelizmente o que mais vemos é isso. Isso fora doutrinas que eu já falei aqui inúmeras vezes, como calvinismo, que é um dos exemplos. Então, irmãos, eu vou ler mais um texto de Oséias para que a gente possa finalizar esse estudo. Vou ler Oséias 4, do 1 ao 9. Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel. E essa palavra não é só para Israel, é para nós. Caso os irmãos não conheçam o estudo das duas casas de Israel, tem no canal. É só digitar as duas casas de Israel na pesquisa e colocar canal Nunes Moreira, ou então procurar na playlist que você vai achar fácil, fácil. Então a palavra diz assim: ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há homicídio, e há arrombamentos e homicídio sobre homicídio. Por isso, a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo, com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçarás de noite, e destruirei a tua mãe. Essa mãe aqui é Samaria, se referindo à casa de Israel. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. E eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento, e lhe darei o pago das suas obras. Então veja só. Deus ele está fazendo a repreensão a todo o povo da terra por causa das obras que eles praticavam. Furtos, arrombamentos, homicídios, adultérios. E isso nós temos visto tudo no dia de hoje e mais. E Deus, ele faz uma repreensão aos sacerdotes e diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, abandonaste o conhecimento
e deixaste a lei do teu Deus. E aí Deus, ele vai dizer que os sacerdotes, eles se alimentam do pecado do povo e pela sua transgressão têm desejo ardente. Como assim se alimentam do pecado do povo? Na lei da antiga aliança, quando uma pessoa cometia um pecado, ela tinha que fazer uma oferta de sacrifício pelo pecado. E a oferta de sacrifício era um animal. E uma parte, sim, era queimada e tinha outra parte que ficava de alimento para o sacerdote. Então os sacerdotes, eles não estavam tendo o interesse de ensinar o povo, de instruir o povo e de condenar, de denunciar o pecado do povo para que o povo continuasse pecando, continuasse fazendo ofertas de sacrifício e eles se alimentando delas. Isso não é diferente no dia de hoje, porque nos dias de hoje tem muitos pastores, chamados pastores, que na verdade são lobos em pele de cordeiro, que eles não denunciam o pecado do povo. Antes, lhes fazem promessas e falam palavras agradáveis aos ouvidos, para se alimentarem do pecado do povo. Ou seja, quanto mais a igreja crescer, mais dízimos e ofertas. Isso sem falar que o dízimo não é dinheiro. E eu tenho um estudo no canal falando sobre isso também. Quem que tiver interesse de ver, vai na playlist, tá fácil de encontrar. Mas muitos pastores, muitos chamados pastores estão assim. Eles não se importam com que tipo de vida o povo está vivendo diante de Deus. Eles querem causar impacto, eles querem dar várias profetadas, como nós vimos durante essas eleições, e ainda por cima encher igreja para cada vez mais aumentar a arrecadação, se alimentar e continuar se alimentando do pecado do povo. Porque o povo vivendo na ignorância vão continuar fazendo exatamente do jeito que quer. Quando não é assim que o Evangelho de Cristo foi ensinado pelos apóstolos. Basta você pegar a Bíblia e ler. Os apóstolos não ensinavam desta maneira, não agiam desta maneira. Muitos deles viviam em grande dificuldade, perseguição. Então, irmãos, eu queria finalizar esse estudo por aqui. Mas eu espero que esse estudo possa ter abrido os seus olhos para você saber que não é com a força do seu braço que as coisas vão mudar. E que se você não ir para as manifestações, você não vai ser como algumas pessoas estão dizendo, que quem não vai para a manifestação está com a fé morta. Porque a fé sem obra é morta, simplesmente copiando o que alguém disse. Mas se você buscar realmente as armas espirituais, as armas poderosas em Cristo, a santificação, a renúncia, você buscar verdadeiramente se revestir de toda a armadura de Deus em oração, na palavra, buscando viver em novidade de vida realmente, não andando segundo o curso desse mundo, mas andando segundo Cristo, então você vai estar mostrando que a sua fé não é morta, mas sim que a sua fé é verdadeira, porque as obras
as sobras estarão na sua vida, na busca pela novidade de vida, pelo amor ao próximo, pelo amor a Deus e pela obediência à sua palavra e pela fidelidade. Não para viver andando de vento em vento, seguindo toda sorte de doutrina e levado segundo o curso e o fluxo desse mundo, mas guiado pelo Espírito de Deus na palavra de Deus, andando segundo Deus. Então que Deus abençoe a todos. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe para que mais vidas possam ser edificadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Amém.